golpe na academia, vamos tentar descobrir por quê. Meu lugar, boa tarde, seja bem-vindo aqui, Juliano, junto com a gente também. Vamos Muito parar obrigado. de dar golpe nessa academia, né? Inventar desculpas, né? Tem desculpa para tudo quanto é lado, né, Mauro? Obrigado pelo convite, é sempre muito bom ser recebido aqui. E agora me conta, então, por que a gente fica inventando essas desculpas esfarrapadas assim para se auto-sabotar, Juliano? Olha, normalmente o ser humano ele foge de confrontos. Existem alguns perfis de comportamento e de temperamento que têm o hábito ali de fugir do confronto com as verdades. Então, se você, porventura, tem medo de se confrontar com o espelho, com a opinião dos outros, com a família, a sua epigenética em volta, e aí é provável que você vai começar a dar desculpas esfarrapadas para tudo. E um outro item interessante, que eu não canso de me falar, de abordar, é a falta de maturidade e, ao mesmo tempo, a falta de comprometimento. São pessoas ali que, no meio corporativo, compromisso talvez não seja tão familiar para ela, né, Mauro? E assim, sobre o mau hábito assim, de fugir da culpa, por que ocorre isso também? De repente, não, acaba terceirizando a culpa aí e não assumindo. Olha, geralmente as pessoas que terceirizam, colocam a responsabilidade em outras pessoas, normalmente tiveram algum evento conflitante em algum momento da vida, que causou ali um grave problema, um grave estresse individual, que elas ficaram ali, né, já na infância, na adolescência e porventura já na vida adulta, para elas é muito mais fácil se escorar ou colocar a responsabilidade em outras pessoas. E a culpa, ela deixa a gente limitado. Então, quanto mais você terceiriza as suas responsabilidades, você mais atrasa o seu progresso. E eu não canso de falar também que nós estamos aqui para progresso, tanto intelectual quanto moral. Algumas pessoas evoluem intelectualmente de uma forma absurda, mas a moral não acompanha. Então, e jogar a culpa em outras pessoas, você pode até ser evoluído intelectualmente, mas na moral, acredito que você vai ter um gapzinho de desenvolvimento. Ô, Juliano, mas assim, isso também ele faz parte do processo de autossabotagem? O que é isso? Explica um pouquinho para a gente. Autossabotagem é algo que você, como se fosse aquele filme, né, de ação, onde você sabota a ponte, sabota a porta, o carro. Geralmente você sabota interagindo para banir o progresso de algo ou alguém. Então a autossabotagem é você fica promovendo mini armadilhas para te auto-sabotar, ou seja, o seu progresso não está fluindo. Muitas vezes isso é de forma muito inconsciente, Mauro. Então a autossabotagem é promover pequenas peças para você mesmo, para que você não prospere. É como assim, algo sistêmico na família. Na minha família ninguém prosperou, então eu também não posso prosperar. Eu vou continuar fazendo e repetindo o molde que vem sendo feito de longa data. E assim, e por que, Juliano, então, a maioria das desculpas, elas são autossabotagem? Porque elas tentam desviar você, de repente, do seu foco também? É mais fácil, né? Normalmente as pessoas acham mais fácil ficar apontando o dedo para os outros. Mas algumas pessoas se sentem mais confortáveis em falar, olha, eu não fiz, eu prefiro dar uma desculpa, eu não consigo, eu não quero, não tive tempo. Então é mais fácil você tramitar e andar pelo terreno que você conhece. E um dos terrenos que você mais conhece é o teu próprio hábito, suas próprias rotinas, o teu temperamento. E a autossabotagem passa por essa esfera de prefiro me manter quieto aqui para não me expor. Então a palavrinha medo é muito ligada à autossabotagem, né? E assim, e como então a gente pode fazer para parar de arrumar essas desculpas farrapadas e assumir a responsabilidade? Tem como trabalhar isso também? Tem. Um dos passos que eu oriento é você deixar todos os seus ancestrais que não tiveram progresso, devolva para eles esse progresso que não houve. O segundo passo é você mapear todos os medos que você tem. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de ser repreendido em público, eu tenho medo de falhar. Então o segundo passo é mapeie todos os seus medos. Um terceiro passo que eu sempre indico é a tua epigenética. Se o teu entorno, você está rodeado de pessoas que dão desculpas ou se auto-sabotam frequentemente, acredito que você deva interromper esse ciclo
ainda que seja familiar, com, né, um ciclo de sangue, você precisa romper. Isso é quase que inevitável quando se fala em progredir. E assim, e como criar hábitos melhores para o cérebro, então ajudar nesses casos aí, como fazer isso? A rotina é o primeiro passo, a epigenética anda junto, ou seja, muda as pessoas. Terceiro, cuida com que você lê, assiste e ouve e toca, ou seja, os seus 5 sentidos também devem estar direcionados a coisas, eventos e momentos que te propiciem uma mentalidade saudável. E eu sempre falo, né, são 3 pilares muito consolidados da bioliderança, que é o corpo, o intelecto e o espírito. Então, esses 3, se você se esforçar para trazer tudo que é de positivo e de progresso para essas 3 esferas, eu duvido que você vai ficar nessa mentalidade de desculpas ou de vida estagnada por muito tempo, né, Mauro? Isso é fácil, fato. E Juliano, assim, e como estabelecer então assim uma expectativa realista, que é ter o foco ali então e entender essas responsabilidades e assumir essas responsabilidades também? Você falou uma palavra importantíssima que é responsabilidade. A vida adulta, ela só é vida adulta quando você interpreta que sou responsável por mim mesmo, pelos meus atos, pelas minhas ações, e se eu sou marido, esposo ou empresário, por mais pessoas. Então, o primeiro passo é encarar a realidade da responsabilidade. E após isso, você ter um compromisso. Não ter compromisso com o erro, na verdade. Entender que o erro ele faz parte de toda a história de progresso na sua vida pessoal e profissional. Fazendo isso, você tem ali mais chances de explorar suas virtudes e não ficar ali contando e numa roda de amigos ficar falando toda hora de como você tem dificuldade de progredir ou de prosperar na vida, né? Até porque se ficar você falando isso, você está expondo já um medo ou um fracasso seu também ali, né? Que isso até pode ser usado contra você. Como você falou, não deve ter medo, você tem que acreditar nisso, né? Hoje cedo, Mauro, atendendo um empresário, né? um funcionário de um empresário, e ele tinha o hábito de toda manhã chegar na empresa reclamando. Por sua vez, novos projetos, novas ideias, novos desafios, o gestor dele passou a não passar mais para esse funcionário, pela mentalidade de não progresso que ele trazia para dentro do negócio. Ainda que esse empresário foi humano, porque ele poderia muito bem permitir que esse funcionário fosse feliz em outro lugar, mas ele preferiu ainda falar assim: Juliano, me ajude a ajudar o fulano, porque eu não sei contabilizar, mas em alguns momentos a empresa já perdeu negócios pela mentalidade de sempre promover dificuldades e não a prosperidade, né? Então até é importante, Juliana, a gente falar que durante esse processo é fundamental não ter medo de fracassar. Porque esse medo do fracasso não deixa você ir para frente também, como estava acontecendo com esse funcionário, né? Perfeito. Que esse era o medo dele, né? Perfeito. Eu falo para os nossos, quem está assistindo agora, faça uma pesquisa das pessoas, as mais prósperas financeiramente, espiritualmente e de corpo nos últimos 10 anos. Verifiquem o quanto essas pessoas já tiveram os seus fracassos, os seus tropeços, os erros. E perceba que a quantidade de erros e fracassos foi gigantesca. Significa que fracassar, tropeçar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faz parte de uma meta. E uma coisa importante, além de mapear o medo, coloque-se metas tangíveis. Porque muitas pessoas também têm medo de fracassar, porque noutrora colocou metas assim absurdas, que não eram suas, eram da TV, do Instagram do amigo, da pessoa que prosperou mais que você. Você coloca aquilo para a sua vida e talvez ela esteja, neste momento, mais longe. Então, colocar metas mais claras, mais tangíveis, mas com doses de desafios, faz a diferença também para a gente fugir desse medo, dessa culpa e desse atraso. E às vezes a gente até fala que você até pode fracassar, mas fracassar pelo que você tentou. Eu acho que você ficar pensando do fracassado porque você não tentou é pior ainda, né? Então, por isso que a gente fala que tem que tentar isso. Perfeito. Esses final de semana jogando tênis e jogando com um amigo que tem o mesmo hábito que o meu, que é sempre tentar ser agressivo nas bolas, tentar atacar o adversário. E a gente comenta quando entre um ponto e outro, fala, olha, é melhor, é mais gostoso você
sentar aqui, perdi, mas eu perdi fazendo o meu melhor, do que só retroagindo, você senta na cadeira com aquela posição, poxa, o que eu vim fazer aqui? E isso se aplica também na vida empresarial ou na sua família também, né? Então, isso que é importante que a gente fala, é você tentar, você ir atrás dos seus sonhos, seus objetivos, mas eu sei que esses assuntos, se a gente ficar aqui, vai render bastante, mas de repente você ficou em dúvida, quer saber